E aí galera, beleza? Eu sou o professor Romulo Arantes e eu tô com vocês. Vamos à questão de número 8. Bacana? Seguinte, a progressão temática no poema identifica um eu poético que deseja sobretudo, se liga, o que eu quero na questão? Eu quero o desejo principal do eu lírico, o desejo principal da voz poética. Lendo o texto, progressivamente, gradativamente, eu consigo identificar que existe um desejo por parte do eu lírico. Qual é o primeiro passo nesse processo? Levar em consideração contexto e produção. Verifiquem, por gentileza, que o autor do texto é o senhor Carlos Drummond de Andrade. A sua poética extremamente complexa está inserida na segunda fase do modernismo brasileiro, que constituiu-se entre 1930 e 1945. A prioridade para os autores dessa fase era a denúncia dos sérios problemas de natureza política e social. Esses autores investigam profundamente todo o contexto geopolítico e procuram mostrar o seu posicionamento em relação à realidade, que é um posicionamento de enfrentamento, de crítica, via de regra. O título é Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, provisoriamente, ou seja, momentaneamente, que se refugiou mais baixo dos subterrâneos. E por quê? Por que o amor está lá no subterrâneo? Porque, infelizmente, é uma época muito complicada. E o que está perpassando esse contexto, essa circunstância? O que está perpassando é o medo. Cantaremos o medo, que esteriliza os braços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Quando ele diz provisoriamente, o que fica subentendido? Que não é para sempre, que não seremos medrosos eternamente. Então, qual é a grande lição que o eu lírico passa para o interlocutor, para o leitor? É que um dia nós deixaremos de ter medo. Um dia nós voltaremos a falar sobre todas essas coisas importantes, o amor, o ódio. Nós voltaremos a mostrar para as pessoas quem nós realmente somos. É importantíssimo perceber, portanto, que embora o eu lírico tenha total consciência de uma realidade difícil experimentada à época, ele se mostra otimista, com um otimismo racional e não um otimismo romântico, porque ele acredita, e isso fica no texto, nas entrelinhas do texto, que um dia ele deixará de ter medo. Então veja só, qual é o desejo principal do autor? É falar do que ele está sentindo? É simplesmente apresentar o seu desespero? É focar no medo ou é focar na possibilidade de construção de um texto que denuncie uma realidade para que um dia ele saia dessa situação provisória e possa mostrar o que ele quer, possa colocar para fora o que ele realmente deseja? Letra A, confessar uma dor pessoal, ele faz isso, mas não é a intenção principal. Informar sobre o contexto de produção, informar, ele vai além da informação, porque ele procura levar a reflexão, comover, emocionar, discorrer sobre o medo causado por um regime de exceção, não apenas o medo geral, o medo de todas as pessoas, consequência de um contexto difícil, que envolvia, por exemplo, crise econômica, ditadura de extrema-direita, contexto que encaminha a Segunda Guerra Mundial, denunciar uma condição coletiva que merece superação. Por que merece superação? Provisoriamente estamos anestesiados com o medo, mas não é para sempre. E denunciando essa realidade, nós podemos sair dessa situação coletiva de sofrimento. Quando ele diz, não cantaremos, não é só ele. São as pessoas, de uma forma geral, que escrevem poemas. O texto tem uma dimensão metalinguística e o eu lírico está dizendo, não estamos fazendo agora, mas faremos. Quem? Eu, você e todos que escrevem nessa época. Dessa maneira, a nossa resposta está na letra D. Explicar os efeitos fisiológicos e psicológicos causados pelo medo. A proposta não é falar sobre questões fisiológicas ou psicológicas do medo, é ir além e mostrar que é necessário denunciar para sair dessa realidade de opressão. A resposta, portanto, letra B.